tema dessa palavra profética é Igreja Unida pelo Espírito. E o texto se encontra em Efésios, capítulo 4, do versículo 3 até o 6, que diz assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. De tudo o que temos falado até chegarmos aqui, hoje o desafio é maior. Nós somos desafiados a colocar em prática tudo o que nós temos ouvido e lido nas Escrituras com respeito à unidade da igreja. Segundo o apóstolo Paulo, a unidade da igreja não é produzida por tradições de denominação, mas ela deve ser gerada pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não dá para experimentar a unidade e nem manter o vínculo da paz. A igreja, ela está repleta de pessoas diferentes, homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças, brasileiros, venezuelanos. Temos pensamentos diferentes, opiniões diferentes, convicções diferentes, culturas diferentes, mas essa diferença não pode nos dividir, porque o nosso Senhor é maior do que tudo o que pode nos separar. A gente precisa entender que a unidade não é uniformidade. Ser unidos não significa que eu tenho que concordar com tudo o que o meu irmão pensa. Não precisamos ter o mesmo posicionamento político. Não precisamos ter a mesma posição social. Isso é difícil. Não precisamos ter os mesmos gostos e nem a mesma profissão. Mas estar em unidade significa fazer parte da família de Deus. Como igreja unida, como irmãos uns dos outros, temos que desejar sempre o bem do meu próximo. Se meu irmão precisar de mim, eu estou à disposição para ajudar. Se alguém atacar o meu irmão, eu irei defendê-lo. Se ele precisar ser carregado, eu irei levá-lo. O apóstolo Paulo usa 7 pontos para definir a unidade. Ele escreve: existe um corpo, existe um espírito, existe uma esperança, há um só Senhor, existe uma fé, há um só batismo e existe um Deus. Nós pertencemos a Jesus Cristo, nós fomos chamados por Ele. Ele segurou em nossa mão e disse: tu és meu. Aleluia! O texto dessa carta aos Efésios fala que devemos fazer todo o esforço para manter a unidade do Espírito. Isso significa que devemos ter interesse em ver essa unidade acontecendo, não permitindo que as obras da carne dividam e acabam com os nossos relacionamentos. Todo crente deve dar o máximo de si para que essa unidade aconteça. E isso não é fácil. Não pode parar esse esforço, ele é contínuo. É responsabilidade de cada cristão se esforçar para manter a unidade do Espírito. A palavra conservar nos dá a entender que a unidade da igreja já existe. Ela já está lá. E o que nós, crentes no Senhor, temos que fazer? Devemos preservar, manter e defender essa unidade do Espírito e não deixar que nada acabe com ela. Conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, está dizendo assim, então o vínculo da unidade é a paz. A unidade de uma igreja ela é promovida pela paz. E onde não tem paz, o que acontece no lugar? A guerra. A paz, ela procede do alto. O Senhor Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. E essa paz que vem do alto, ela é derramada aos crentes, de modo que todo filho de Deus deve cultivar a paz em seu coração e também praticar essa paz com o seu próximo. Quando a paz reina no meu coração, quando a paz reina em seu coração, podemos então construir a unidade. Essa unidade vem do alto, ela vem do Deus Trino. Olha só o texto: um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai. Quando a igreja é comparada a um corpo, essa é uma excelente ilustração, porque o corpo não tem possibilidade de divisão. Separar do meu irmão implica cortar
esse membro do corpo fora. É uma amputação. Então, se existe agressão, se existe disputa entre os irmãos, existe agressão ao próprio corpo. Existe agressão à unidade da igreja. Continuando no texto, existe uma só esperança. E como desde o início da mensagem eu venho falando que somos diferentes em vários sentidos, mas devemos todos, como igreja, ter o mesmo propósito, ter a mesma esperança. E qual é a esperança de um crente? É a volta do Senhor para buscar os seus e redimir todas as coisas. No versículo 5, o apóstolo fala de um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Olha a beleza da unidade, onde existe o mesmo Senhor, que é Jesus, ali todos se unem. Não importa se é alto, baixo, rico, pobre, branco ou preto, todos estão ali em unidade de propósitos. Cristo é o centro da adoração e toda honra e glória deve ser dados a Ele. Não existe espaço para divisões, não existe espaço para competições, pois todos estamos servindo a um mesmo Senhor. Estamos unidos para cumprir o propósito ensinado por Ele. Estamos unidos para cumprir a vontade dEle, pois um dia fomos resgatados pela fé que depositamos neste Senhor. E por causa do sacrifício dEle, nos tornamos filhos de Deus, pois só através dEle podemos chegar aos céus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E qual o momento simbólico que nos torna membros deste corpo chamado igreja? É através do batismo. Somos batizados como sinal público da nossa decisão de ser servo de Cristo. Agora, nós chegamos ao versículo 6 que diz assim: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Se a igreja é uma família, essa família tem um Pai, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Se nos reunimos para adorar o mesmo Deus, significa que estamos obedecendo ao mesmo Pai. Esse Deus está acima de todos, Ele é soberano e governa sobre todos. Então, temos que entender que a vontade dEle precisa ser cumprida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus age por meio de todos. Deus usa todos os membros de sua família. Você tem dúvidas quanto a isso? Saiba que um dia Deus investiu em você quando você ainda não dava resultado. Então, esse Deus Todo-Poderoso, Criador do mundo, sustentador, te chamou para fazer parte da sua família, que é a igreja. E se Deus habita em nós, quem será contra nós? Pode ser que alguém, algum dia, se levantou contra você. Mas esse quadro ele precisa ser mudado a partir de hoje, em nome de Jesus. Muitas vezes as pessoas que nos ferem não são as de fora, mas sim as que fazem parte da comunidade. Infelizmente, isso acontece, mas nós precisamos quebrar esse ciclo com o nosso amor. Esse capítulo 4 da carta aos Efésios começa e termina com um pedido para cuidarmos uns dos outros como membros da igreja. Nós somos chamados para amar uns aos outros, somos chamados para valorizar e apoiar a unidade na comunidade que estamos reunidos. Manter essa unidade requer esforço, requer um trabalho árduo. Cada membro faz parte deste corpo e cada um deve contribuir para o perfeito funcionamento deste. A pergunta é: o que eu estou fazendo como contribuição para manter a unidade do corpo de Cristo? O que eu estou fazendo como contribuição para manter a unidade do corpo de Cristo? Pense nisso e receba essa palavra em nome de Jesus.